Como vocês estão, crianças? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje, a nossa aula será um sucesso. E aí, me fala como você começou o seu dia? Feliz? Animado? Tenho certeza que você está com muita vontade de aprender. Eu começo o dia muito animada, com muitos, mas muitos pensamentos positivos. Sempre pensando coisas boas. Eu penso que tudo vai dar certo. E não é que dá mesmo? E esse mês, o tema das nossas aulas será Tudo se transforma. E já começo perguntando, o que podemos transformar na nossa vida? Eu já sei. Podemos transformar coisas ruins em coisas boas. Vamos combinar que não falaremos em coisas ruins e vamos nos policiar para falarmos somente coisas boas, pensando sempre no próximo, sempre nas pessoas, nos animais e na natureza. Assim, tenho certeza que seremos pessoas bem melhores. Meus queridos e minhas queridas, hoje temos uma história que vai trazer muitas surpresas. E como em todas as histórias, vamos acionar os nossos conhecimentos prévios e as estratégias de leitura. Na aula passada, estudamos sobre os animais vertebrados e nessa aula aprenderemos sobre os animais invertebrados. E não paramos por aí não. Continuamos trabalhando com os números e entendendo o valor do número de acordo com a sua posição. Acharam difícil? Mas não é. Não saiam daí, pois a nossa aula começa agora. Crianças, na aula passada, eu escrevi uma palavra bem diferente no quadro. Vamos ver se vocês vão lembrar dessa palavra. Eu escrevi grúfalo. E também perguntei para vocês o que vocês achavam que era um grúfalo. Enfim, conhecemos o grúfalo. Vimos que não era uma comida e nem um planeta novo. O grúfalo é um personagem de um livro literário. Estão lembrados? Desse livro aqui, viu? Mas o grúfalo, ele é um personagem criado por um ratinho. E vimos que ratinho esperto, hein? Mas tenho aqui novamente uma caixa. A mesma caixa que eu trouxe a aula passada. Quero que vocês descubram o que tem aqui dentro. Vamos. As crianças do terceiro ano são as mais espertas. Podem dar seus palpites, hã? Que tem criança falando que eu trouxe uma banana. Ah, de novo, gente. Errou! Não é uma banana. Hoje, aqui dentro dessa caixa, eu tenho um livro. Isso! Querem ver? Tananana. Olha só. Vejam. O livro é O Filho do Grúfalo. Mas o que será que esses dois irão aprontar, hein? Ou melhor, será que eles irão aprontar alguma coisa? Olha bem de pertinho a capa do livro. Esse livro também é da autora Julia Donaldson e o ilustrador é o Axel Scheffer. A tradução é da Gilda Aquino. Esse livro é continuação do livro O Grúfalo. O que acontecerá aqui, hein? Eu estou bastante curiosa para acompanhar essa história com vocês. Mas antes,
Vamos relembrar alguns momentos do livro Grúfalo. Durante a história, aparecem alguns animais. Estão lembrados? Aparece o ratinho, a raposa, a cobra e a coruja. E o que nós fizemos? Aproveitamos para classificá-los. Estão lembrados? E entendemos que esses animais fazem parte do grupo dos vertebrados. Os vertebrados são animais que possuem esqueleto formado por ossos e cartilagem. E a principal característica é ter o crânio, que protege o cérebro e a coluna vertebral. Já que estamos falando de animais, hoje vamos conhecer um outro grupo. O grupo dos animais invertebrados. Palavra grande, não? Os invertebrados formam o maior grupo existente de animais. E como já aprendemos, existe uma diversidade, muitos animais que vivem no solo, no subsolo, nas profundezas dos mares e rios. E tem animais que vivem no ar. Os animais estão por toda parte e você pode ter visto vários desses animais por aí. A esse grupo dos invertebrados pertencem os insetos, as aranhas, os caranguejos, as minhocas, camarões, polvos, caracóis, estrelas do mar e outros também. Agora, vamos imaginar um animal sem ossos. Em qual animal você pensou? Eu pensei em uma barata. Não é fácil saber se um animal tem ossos ou não, já que nos vertebrados os ossos ficam dentro do corpo. Os insetos são o maior grupo de animais, com mais de 1 milhão de espécies conhecidas. Baratas, besouros, moscas, formigas, mariposas, lagartas, grilos, abelhas, cigarras e pulgas são alguns exemplos de insetos. Vejam só. As baratas e os grilos têm 6 pernas e 2 antenas e podem também ter asas. Temos também, como animais invertebrados, as aranhas e os escorpiões. Carrapatos que têm 8 pernas e não têm antenas. Quantas informações interessantes, hein? Agora, vamos acompanhar esse vídeo. O que você está fazendo, Tiago? Não ria de mim, mas eu estou olhando os insetos. Eu estive lendo umas coisas na escola e fiquei com algumas dúvidas. Eu fiquei com dúvida olhando para a minhoca. A professora falou pra gente que graças ao esqueleto e aos nossos músculos, a gente pode se mexer. Mas a minhoca não tem esqueleto e mesmo assim se mexe. Acho que você não escutou nada do que a professora disse. O que é isso, professora? É o esqueleto humano. O esqueleto é a parte dura do nosso corpo. O esqueleto serve de proteção e de ponto de apoio para que os nossos músculos possam mover o corpo quando fizerem força. Mas os esqueletos são todos iguais? Que tipos são esses? Alguns esqueletos estão por dentro e outros estão por fora. O esqueleto interno ou endoesqueleto é próprio dos vertebrados, como nós. É formado por ossos internos. E o outro tipo, qual é? O outro tipo de esqueleto é o exoesqueleto. Chama-se assim porque essa parte dura está localizada fora do corpo do animal. Eu não consigo imaginar um animal assim. Os insetos, por exemplo, possuem um esqueleto duro que envolve seu corpo. Isto é um exemplo de exoesqueleto. E como funciona essa história de que, graças ao esqueleto, a gente pode se mexer? Para entender isso, é importante saber que o esqueleto tem partes que são articuladas entre si.
E, entre essas partes, existem músculos que nos dão a força necessária para que possamos nos locomover. Todos os animais se movem assim? Alguns, como a minhoca, não possuem estruturas duras como os ossos, e seus movimentos são diferentes. Mas eu não estou entendendo. Como é que podem se mexer então? Elas podem se mexer graças aos seus músculos, à água que tem no seu interior e a pequenas agulhas que servem para que possam se firmar no chão. Agora estou entendendo como é que as minhocas fazem para se locomover. Imagine que você tem uma mangueira fechada nos dois lados com a água dentro. Se você apertar de um lado, a água vai para o outro lado, fazendo com que essa parte fique estufada. Ah, é claro! Então as agulhas que estão na parte da frente se prendem à terra que tem ao seu redor. E ao retrair a parte de trás do seu corpo, a minhoca avança. Isso mesmo. Agora vamos procurar uma minhoca para observar? Que tal? Viram que interessante? Então, a partir de agora, vocês vão observar os animais invertebrados, pois eles são muito importantes para o meio ambiente. Vejam alguns exemplos de animais invertebrados que são úteis para os seres humanos. A abelha é um animal invertebrado que produz o mel. Esse mel pode ser utilizado para alimentação, para a fabricação de remédio e de outros produtos. O bicho da seda fabrica os fios de seda, que é um material utilizado para a fabricação do tecido. Também existem aqueles animais invertebrados que são utilizados na alimentação humana, como, por exemplo, o camarão, a lagosta e o polvo. Viram o quanto os animais são úteis para a nossa vida? Mas também existem alguns animais invertebrados que podem ser muito perigosos, como o escorpião e algumas aranhas. Já que estamos aprendendo sobre os animais invertebrados, vamos ao livro? Agora nós vamos ouvir a história e quero que vocês prestem muita atenção em todos os detalhes, incluindo as ilustrações, viu? Quero ver o que o filho do Grufo irá aprontar. Ou não irá aprontar? Será que o ratinho faz parte dessa história? E a raposa? E a cobra? E a coruja? Será? Então, bora para a história. O livro de hoje é O Filho do Grúfalo, texto de Júlia Donaldson e ilustrações de Axel Scheffler. Tradução Gilda de Aquino. O Grúfalo disse ao seu filhinho que não devia entrar na floresta sozinho. Por que não? Por que não? Ele quis saber. Porque se você for, o rato mau vai te comer, respondeu o Grúfalo. Uma vez eu o vi, tempos atrás o conheci. Como é que ele é? Conta pra mim. É muito feio e grande assim? O Grúfalo disse, deixe-me pensar, e coçando a cabeça começou a lembrar. O rato é mau e muito parrudo, e seu rabo é longo e peludo. Seus olhos de fogo parecem queimar, e em seu bigode até passarinho pode pousar. Numa noite fria, quando seu pai roncava, enquanto a neve caía e o vento soprava, o filho do Grúfalo, que era teimoso, desobediente, mas bem corajoso, saiu da caverna e pôs-se a caminho, resolvido a entrar na floresta sozinho. Oh, ahá, aonde será que essa trilha me levará? Olha, um rabo saindo de uma pilha de pau. Será que é o rabo do rato mau? E surgiu uma criatura de olhos pequenos, que nem bigode tinha,
nem ao menos. Você não é o rato. Eu não. Ele está no lago, comendo grúfalo no prato. A neve aumentou e mais forte o vento soprou. Não tenho medo, o filho do grúfalo falou. Oh, ahá, marcas no chão. Aonde será que essas pegadas vão? 2 olhos brilhantes de algum animal. Será que são os olhos do rato mau? Lá veio outra criatura. Como é que pode? De rabo curto, sem nenhum bigode. Você não é o rato. E a coruja falou, uhul, nem pensar. Ele está provando torta de grúfalo em algum lugar. A neve aumentou e ainda mais forte o vento soprou. Não tenho medo, o filho do grúfalo falou. Oh, ahá, pegadas no chão. De quem serão e aonde vão? Uma caverna e bigodes. Olha ali, será que o rato mau mora aqui? A criatura apareceu de olhos esbranquiçados e em seus bigodes nenhum passarinho pousado. Você não é o rato? E a raposa falou, eu não, o que é que há? Ele está lá embaixo, tomando grúfalo chá. É tudo um truque, o filho do grúfalo pensou, sentado num tronco, segurando seu boneco de pau. Eu não acredito nesse tal de rato mau. E lá vem um bichinho pequenininho, um ratinho, nem grande, nem mau. Vai ser gostoso o meu lanchinho. Espera, disse o ratinho. Antes de me comer, tenho um amigo que você precisa conhecer. Se me deixar subir naquele galho ali, o meu amigo grande e mau vou trazer aqui. O filho do grúfalo parou espantado. Afinal, o rato mau existe. E o ratinho insiste. Vou subir nesse galho e trazer o malvado. Espere e verá, mas tome cuidado. A lua surgiu, redonda e brilhante, e na neve, de repente, uma sombra gigante. Quem é esta criatura aterrorizante que carrega nos ombros uma noz gigante? Com um rabo tão longo e bigodes enormes, com dentes afiados e orelhas disformes? É o rato mau, o filho do grúfalo gritou, e o ratinho, sorrindo, de seu galho saltou. Oh, ahá, pegadas na neve, aonde irão? Estou curioso, de quem serão? E seguiu o rastro que o levou, onde o filho do grúfalo correndo entrou e nos braços do pai logo se enroscou. Enquanto o grúfalo ainda roncava, 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 roncava. E fim. Nessa nova história, conhecemos o filho do grúfalo, que é curioso, teimoso, desobediente, mas muito corajoso. E sua tentativa de descobrir quem é o monstruoso rato que amedrontou seu pai. Ele sai da caverna no meio da noite para procurar e enfrentar o terrível rato mau. A autora fala sobre os poderes da nossa imaginação e as belas ilustrações complementam a obra. E é impossível não se divertir com a esperteza desse ratinho, que novamente saiu vitorioso. No início, até pensei que o filho do grúfalo seria bem mais esperto que o ratinho, mas me enganei. Gente, o ratinho tem uma esperteza espetacular. Ele é invencível na enganação.
Como já disse, todas as ilustrações são espetaculares, mas essa imagem é espetacular. Essa imagem prova que tudo que o Grufo falou para o seu filho se confirma. Este livro realmente é sensacional e trabalha muito com a nossa imaginação. E é assim que as histórias têm que fazer, trabalhar com a nossa imaginação. Muito bom esse livro, excelente. E falando em imaginação, vamos para o mundo da matemática? Prestem atenção aqui. Em nosso dia a dia, deparamos com várias escritas de números. Há números escritos com apenas um algarismo, com 2 e até mesmo com mais de 4 algarismos. Vocês conhecem e usam os números de diferentes maneiras. Eles fazem parte da nossa vida, não é mesmo? Aqui estão alguns exemplos de números que fazem parte da nossa rotina. Vejam só. Comprei 2 picolés. 2, algarismo. Meu pai, um exemplo, com 2 algarismos. Meu pai tem 45 anos. Então, nós temos o 4 e o 5 aqui, que são algarismos. Outro exemplo com 3 algarismos. Uberlândia tem 132 anos. Um exemplo com 4 algarismos. Rua Campo Alegre, número 1375. Aqui nós temos 4 algarismos. E agora um exemplo com 5 algarismos. Até o dia 7 de outubro foram confirmados 30.970 casos de Covid-19. Viram só? Os números estão por toda parte. Agora, eu tenho um desafio para vocês. Veremos quantas possibilidades de numerais podemos formar com esses algarismos. Olha só, o 8, o 2 e o 5. Vamos ver quantas possibilidades, usando o 8, o 2 e o 5. A primeira possibilidade, nós vamos formar um número iniciando com o 8, utilizando o 8, o 2 e o 5. Vamos lá. Que número que nós conseguimos formar ali? 825. Vamos ver um outro número utilizando esses algarismos. O número 852. Vejam só, nesses 2 numerais eu usei o algarismo 8, usei o algarismo 2 e usei o algarismo 5. Vamos para a segunda possibilidade. Nós vamos usar esses mesmos algarismos, mas começando com o algarismo 2. Então, eu consigo formar o número 258. E também consigo formar o número 285. Nesses 2 numerais, nós usamos os algarismos 8, o 2 e o 5. Vamos para a terceira possibilidade. Iniciamos agora com o algarismo 5. Vamos lá. Consegui formar o número 528 e o número 582, utilizando também os algarismos 8, 2 e 5. Nós podemos formar 6, conseguimos formar aqui 6 numerais com esses 3 algarismos. Depois, aí na sua casa, desafie a sua família com outros algarismos e tentem formar vários números. Será um momento bem legal e divertido. Vamos aproveitar esse numeral 825 e entender o que é o valor absoluto e relativo de um número. O número 825, ele é formado pelos algarismos 8, 2 e 5. O valor absoluto do algarismo não depende de sua ordem no numeral.
é o valor do algarismo em si. Independe de sua posição no número. Vamos ver qual é o valor absoluto de cada um desses algarismos do numeral 825. Começamos pela unidade. O valor absoluto é 5. Na dezena é 2. E na centena, o valor absoluto do algarismo 8 é 8. Simples, não? Agora, já o valor relativo é chamado valor de posição. Sabem por quê? Porque ele depende justamente da posição que o algarismo ocupa no numeral. Que tal analisarmos o valor relativo de cada um desses algarismos? Prestem atenção aqui junto comigo. Começamos sempre pela unidade, não se esqueçam. Na casa da unidade temos o 5. Ele equivale a 5 unidades, certo? Seu valor relativo é, portanto, o 5, porque ele está na unidade. Na casa da dezena, temos o 2. Seu valor relativo equivale exatamente à quantidade de dezenas que ele representa. Nesse caso, são 2 dezenas, ou seja, 20 unidades. Por fim, temos na casa da centena o 8. Ele representa 8 centenas. Portanto, o seu valor relativo é 800 unidades. Viram que não é tão difícil como parece, mas vamos praticar mais. Vamos praticar fazendo as atividades lá da plataforma da Prefeitura Escola em Casa. Tudo bem? Crianças, chegamos ao fim de mais uma aula. Quantas coisas aprendemos, hein? Realmente essa aula foi um sucesso. Hoje trabalhamos com o livro O Filho do Grúfalo, que é uma continuação do livro O Grúfalo. Aprendemos sobre os animais invertebrados e entendemos a posição de um algarismo. Amores, não deixem de fazer as atividades que estão na plataforma Escola em Casa da Prefeitura da nossa cidade. E também não deixem de fazer as atividades que a sua professora está elaborando para você. E todas essas atividades, assim que forem feitas, devem ser devolvidas na sua escola. Ai, já estou com saudade. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Se cuidem!